Mais um vídeo, pessoal, terminando o Conselho Nacional de Justiça e dando início ao STJ. Vamos lá? Questão de número 431. De acordo com a Constituição da República, a função do ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça será exercida pelo... Muito bem, se você marcou a letra B, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Artigo 103b, parágrafo 5º. O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, etc, etc. Então, voltamos aqui, ó. De acordo com a Constituição da República, a função de ministro corregedor, essa função de correição, será pelo próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não será STF, nem pelo presidente do STF, nem por TST, nem pelo vice-presidente do STF. Será pelo próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça que será incumbido dessa função. Então, ele exercerá essa função de ministro e ficará o quê? Excluído da distribuição de processos do tribunal. Próxima questão, 432. O ministro do STJ, que for designado para exercer a função de corregedor do CNJ, ficará afastado de suas funções no tribunal, em virtude de sua dedicação exclusiva ao Conselho nesse período. Certo ou errado? Se você marcou certo, não esqueça que nós estamos trabalhando com o CESP. A questão está errada. Vamos voltar aqui naquele texto. Vejamos, olha, o ministro do STJ, do Superior Tribunal, exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal. Cuidado, pessoal. Distribuição de processos, competindo-lhe além das atribuições conferidas pelo Estatuto da Magistratura, ainda outras. Então, ele não ficará excluído, afastado das suas funções do tribunal. Ele vai ficar somente excluído da distribuição de processos no tribunal e não de todas as funções. Ok? Cuidado com o CESP. O CESP muitas vezes ele pega essa letra da lei. Essa questão, choveu recursos nessa questão, mas não foi anulada. Ok? Está errada. Não é dedicação exclusiva ao Conselho neste período. Continuando, questão de número 433. Na literalidade do texto constitucional, compete ao ministro corregedor do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, exceto... Muito bem, se você marcou a letra... Letra A. Atuar como ouvidor do Conselho em âmbito nacional. Vejamos todos esses incisos aqui, olha, são os incisos 1, 2, 3 e 4, ou melhor, 1, 2, 3, parte 1ª e parte 2ª do inciso 3, do artigo 103b, parágrafo 5º. Então, compete ao ministro corregedor, inciso 1, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e serviços judiciários. 2. Exercer as funções executivas do Conselho de inspeção e de correição geral. 3. Requisitar servidores de juízos ou tribunais. E a segunda parte do inciso 3, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições. Então, essas aqui, a letra B, C, D e E, são as funções conforme o parágrafo 5º do artigo 103b, inciso 1, 2, 3, são atribuições do competente, compete ao ministro corregedor. Cuidado, atuar como ouvidor do Conselho, isso aqui não é função deste ministro, deste corregedor do CNJ. 434. Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar? Qual a resposta correta? O nosso gabarito é a letra A. A União, inclusive no Distrito Federal,
e nos territórios criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao CNJ, onde isso se encontra. Isso se encontra no artigo 103b, parágrafo 7º. O parágrafo 6º diz o seguinte: junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho da Ordem Federal do Brasil. Então, pessoal, lá no CNJ, nessa parte de correição, haverá ali as participações do PGR, Procurador-Geral da República, e o presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles vão atuar, vão oficiar junto ali ao CNJ. Agora, o gabarito da questão. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Portanto, tanto a União quanto os estados podem criar essas ouvidorias, e essas ouvidorias vão atuar diretamente, elas vão apresentar suas reclamações diretamente ao CNJ, contra qualquer membro do Judiciário ou também auxiliares do Judiciário, em caso, por exemplo, de abuso, ok? Está de acordo com o nosso gabarito? Vamos prosseguir. Questão de número 435. O STJ é composto por 33 ministros, sendo que esse número é taxativo segundo a CF de 1988. Certo? Errado? Pessoal, essa questão eu tirei de um simulado, achei muito interessante. Vejamos o gabarito errado. Errado, sim. São 33 ministros? São. Mas, artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. No mínimo é o texto da Constituição. Portanto, uma lei ordinária poderá aumentar esse número de ministros do STJ, ok? São no mínimo 33 ministros. Continuando. Os ministros do STJ compõem-se de 33 ministros escolhidos para um mandato de 4 anos, entre pessoas de notável saber jurídico e de reputação ilibada, os quais devem ser maiores de 30 anos de idade e menores de 65 anos de idade, bem como nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da maioria simples do Senado Federal. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Olha, alguns erros. No início aqui, olha, os ministros do Superior Tribunal de Justiça compõem-se de 33 ministros. A composição hoje são 33 ministros. Então, não está errado pelo fato de não ter afirmado que são no mínimo. Hoje são 33. Está de acordo, então? Eles são escolhidos para um mandato de 4 anos? Não, vitalício. Entre pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada? Tudo bem. Os quais devem ser maiores de 35 e não 30 anos de idade, e menores de 65 anos, bem como nomeados pelo Presidente da República após aprovação por maioria absoluta e não maioria simples. É o parágrafo único do artigo 104. Os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois da aprovação aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. É maioria absoluta naquela arguição, naquela sabatina. Vejamos que aqui não exige que seja brasileiro nato. O brasileiro naturalizado poderá ser ministro do STJ. Questão de número 437. Assinale a alternativa que mostra como se dá a composição de magistrado do STJ nos termos da Constituição Federal. Pausou o vídeo, respondeu. O gabarito é a letra D. Vamos para o texto mais ampliado aqui. Olha, artigo 104, parágrafo único, inciso 1 e 2. Os ministros do STJ serão nomeados pela maioria do Senado Federal, sendo
um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre os desembargadores do Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. E o item 2. Um terço em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal e Estadual, Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. A questão está de acordo porque ela diz exatamente isso, né? Um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais. Então, nessa composição, um terço será esses juízes do TRFs e um terço de desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, indicados em lista tríplice. O próprio tribunal, então, vai indicar essa lista tríplice. E a outra composição, o restante, de um terço em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e participação até do Distrito Federal e territórios, na forma do artigo 94, ou seja, alternadamente, ok? Tranquilo, então o nosso gabarito está correto. 438. Processar e julgar originariamente nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade os membros dos tribunais de contas dos estados é competência de quem? Brincadeira, né? Nós estamos estudando o STJ, só pode ser Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. Cuidado, olha, processar e julgar originariamente. Estamos falando de competência originária. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal. E nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Quando a questão diz e nestes, também nos responsabilidade. Então nós temos aqui tanto crimes comuns como crimes de responsabilidade, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. E ainda os tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Portanto, aqui, pessoal, olha, originariamente nos crimes comuns e também nos de responsabilidade. Os membros do TCU, competência do STJ. Questão de número 439. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas datas contra o gabarito nosso é a letra B. Ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente. Cuidado com essas palavras na hora da prova. A linha B fala o seguinte: os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, ministro de Estado, ministro da Fazenda, o ministro da Agricultura, ministro de Estado da Saúde, todos eles os mandados de segurança e os habeas data contra atos destes ministros. Quem julga? STJ originariamente. Ainda, ato de comandante da Marinha, comandante do Exército e da Aeronáutica, o ato do próprio tribunal. Portanto, eu quero impetrar um habeas data contra o ministro de Estado, contra qualquer um dos comandantes das Forças Armadas ou contra um ato do próprio STJ ali. Onde que eu vou impetrar esse habeas data? No próprio STJ, ok? Vamos prosseguir. Para encerrar esse vídeo, compete ao STJ em sede de recurso o julgamento dos habeas corpus quando o coator ou paciente for governador do Estado ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Certo ou errado? Se você marcou certo, você
Errou, está errado. Por que está errado? Artigo 105, inciso 1. Compete ao STJ processar e julgar originariamente. A questão falava em que? Em sede de recurso. Não é competência recursal. É competência originária do STJ processar e julgar os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. A linha A, ela fala, olha, nos crimes comuns, governadores dos estados, do Distrito Federal, e neste de responsabilidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça, Tribunais de Contas, etc. Então, voltando à questão, olha, então, processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer uma das pessoas mencionadas na linha A. Então, ali foi o governador do estado. Nessa hipótese, então está de acordo. Ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Mas aí você vai perguntar, mas peraí, paciente até entendo, mas o governador do estado ele pode prender alguém, por exemplo? Aí vai que ele cometeu um abuso. Não existe mais hoje a prisão administrativa decretada por autoridade administrativa. Vai que esse governador cometeu esse abuso. Então, habeas corpus contra essa prisão, ok? Terminamos aqui este vídeo. Eu aguardo você no próximo, ainda que a gente vai estudar ainda o STJ. Muito obrigado.